Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui, né? Lembrando que nenhum material... Estão me ouvindo aí? Boa noite, professor Sim. Boa noite, professor Sim. Lembrando que não está autorizada a divulgação desse, nenhum material de processo de aplicação 3, né? E que todo o material está lá no Google Classroom. Quem não tiver acessado ainda, por favor, acesse para que tenha essa e todas as outras apresentações que eu faço aqui, né? Que eu estou apresentando, tá ok? Com esse código aí. Lembrando que essa e todas as outras aulas estão gravadas lá no YouTube e os vídeos das aulas também estão lá no YouTube. Me seguir lá, ativar o sininho, etc. Na aula anterior, a gente falou sobre conformação de chapas, né? Parte de corte, aspectos econômicos, aproveitamento da chapa, toda a parte de dimensionamento, né, da força de corte, que a gente viu na aula passada, a questão da folga também, entre o punção e a matriz, e também apresentei o SolidWorks, né, a função Sheet Metal, para vocês terem uma visão aí, quem nunca viu, né, para poder apresentar. Na aula de hoje a gente vai finalizar a parte de corte, né, conformação de chapa da parte de corte, que é falar dos materiais indicados para as matrizes de corte, e vamos apresentar aí o dobramento, que é uma outra suboperação aí da conformação de chapas, ok? Então, em relação aos materiais indicados para as matrizes, só antes de continuar, se alguém mandar alguma coisa no chat aí, eu não vou conseguir ver porque eu estou com uma tela só aqui no meu computador hoje, e aí só está a tela da apresentação. Se alguém mandar alguma coisa no chat e às vezes alguém manda porque não tem como mandar áudio, né? Aí eu peço que algum colega aí fale, professor, mensagem no chat lá e tal. E se alguém quiser me interromper também, em qualquer momento. Então, os materiais indicados para as matrizes, né? A gente tem que normalmente emprega-se o aço ferramenta para a fabricação de matrizes. E o aço ferramenta representa uma importante fatia do segmento de aços especiais produzido e processado para atingir um alto grau de qualidade. Você não pode usar para cortar uma chapa de aço, você não pode cortar um aço qualquer, né? Tem que ser um aço uma característica muito boa, né? Como, por exemplo, elevada dureza, resistência à abrasão, para resistir, né? Para não desgastar facilmente, né? Tem boa tenacidade e mantém as propriedades de resistência mecânica, mesmo sob elevadas temperaturas, né? Você não pode perder as características do material à medida que aumenta a temperatura, porque se for à medida que você vai usando, né, cortando o material, se você não tiver essa característica, ele vai perdendo dureza à medida que a temperatura aumenta, né? Tais características são obtidas com a adição de altos teores de carbono e ligas como tungstênio, molibdênio, vanádio, manganês e cromo. Então, tem que ser um alto teor de carbono, né, e elementos de liga, né? A maior parte dos aços ferramenta é forjada, outra parte é produzida por fundição de precisão ou por metalurgia do pó. Então, a metalurgia do pó é o mesmo processo de fabricação que é utilizado para a fabricação de pastilhas de metal duro. A fusão desse tipo de aço é realizada geralmente em quantidade pequena em fornos elétricos. A seleção de matéria-prima é um fator de grande importância para o processo. Isso aí sempre, né? Para ter um produto de qualidade, a matéria-prima já tem que ser de qualidade. Esse cuidado também pode ser verificado na utilização de sucata. A sucata tem que ser uma sucata de qualidade para você reaproveitar material de boa qualidade.
Há ainda atenção especial com as tolerâncias de composição química e homogeneidade do produto final. Isso aqui é fundamental para que o material tenha as propriedades ao longo de todo o material, né? Senão você vai ter características diferentes, uma anisotropia aí, em função da heterogeneidade, que não é o caso também. Essas e outras particularidades tornam o aço ferramenta um material de custo mais elevado em comparação aos aços comuns, lógico, né? Se você tem um maior refinamento do material, maior preparação da matéria-prima, o custo vai aumentando, né? Cada etapa ali, você tem um custo mais alto, né? E Villares e Grupo Gerdau são os responsáveis pela produção nacional do aço ferramenta. Classificação e aplicação. Os aços ferramentas são classificados de acordo com suas características metalúrgicas principais ou de acordo com seu nicho de aplicação. A classificação do American Iron Steel Institute, a ISI, é a mais utilizada pela indústria de ferramentaria e tem se mostrado útil para a seleção do produto. Apesar de existirem mais de 100 tipos de aço ferramenta, normalizados internacionalmente, para mais diversas aplicações e solicitações, a indústria trabalha com uma gama reduzida de opções, que acaba que você tem essa variação muito grande, mas a característica entre um e outro não é tão grande, né? Então, você tem uma grande diversificação, mas comercialmente emprega-se um número muito menor, obviamente. Os aços ferramentas são divididos em diferentes tipos, de acordo com sua aplicação e características. São eles: o aço rápido. Aço rápido, todo mundo conhece, né? Aquela ferramenta de bits, né? É o material utilizado nos bits da usinagem, que é o aço rápido. Aços para trabalho a quente, aços para deformação a frio, aços resistentes ao choque, aços baixa liga para aplicações especiais, aços para moldagem e aços temperáveis em água. E dentro das diversas classificações aqui, o aço para deformação a frio é o aço indicado, né, dentro do aço ferramenta para os materiais utilizados nas matrizes. Então, aço para deformação a frio. Esse aço se restringe a aplicações que não envolvam aquecimento repetidos ou prolongados em faixas de temperatura de 205 a 260 graus Celsius. Por quê? Porque o corte normalmente é feito a frio, né? O corte de chapa não é a quente, é a frio. Então, você não tem essa... Não é trabalhar quente. Isso porque não contém elementos de liga necessários para resistência e deformação a quente. São divididos em 3 grupos: aços temperáveis ao ar, que é o grupo A, aço alto carbono e alto cromo, que é o grupo D, e temperáveis em óleo, que é o grupo O. São os 3 grupos aí do aço para deformação a frio. Aplicação, né? Os do grupo A são aplicados na produção de facas de cisalhamento, punções, corte de chapas para estampagem e matrizes para aparar. Os do grupo D são aplicados em ferramentas de forjamento, rolos de laminação de rosca, estampagem profunda, molde de tijolo, calibres, operações de brunimento, rolos e facas para corte de tiras. E os do grupo O são utilizados em matrizes e punções para corte de chapas para estampagem, rebarbação, trefilação, flangeamento e forjamento. Então, dependendo da aplicação, você vai ter o aço dentro de um desses grupos. Eu peguei aqui um catálogo da Villares, aços para ferramentas, né? Que é da empresa, nesse catálogo aqui. É interessante mostrar aqui a preocupação com o meio ambiente que a empresa tem que ter, né? Não é porque ela quer, porque são leis, né? Se você não tiver isso, a empresa fechada, paga multas caríssimas, né? Você tem que ter, a empresa tem que ter essa certificação ambiental e políticas ambientais, né? Então, esse alinhamento aqui não é só modinha, né? Uma necessidade de sobrevivência da empresa e do planeta também, né? Então, aqui, aços para trabalho a frio. Então, eu tenho aqui diversos tipos de aço, né? Vou destacar esse daqui,
né, esse aço daqui, que vou dar um zoom aqui, né, nessa parte aqui, que o nome do aço Vilares, né, a classificação dele é o VF800 ATIM. Esse daqui é o nome do aço, né? É o aço Vilares. E esse aqui é um aço que não tem um aço similar da ABNT, a STM, a SAE e a ISI. Você não tem esse aço, não existe ele como, por exemplo, um aço SAE 4380. Não tem isso. Esse aço é um aço específico da Vilares, com essa composição química aí, com 85% de carbono, né? Se ele fosse um aço padronizado, seria alguma coisa, dois algarismos, 85, né? Sei lá, 43, 85, 60, 85, enfim. Mas não é. Não existe outro aço com essa composição química na classificação ABNT, SAE, a ISI e a STM. Ele tem um aço alto carbono, né? Alto carbono, isso a gente não tem como negar. E ele tem como elementos de liga o manganês, 0,40%, cromo, bastante cromo, né? 8,4%, não tem níquel, molibdênio, 2,1%, não tem tungstênio e vanádio, 0,5%. E silício, né? Outros aqui, silício. Na verdade, é outros porque o silício ele é indesejado, né? Não era para ter, mas tem nessa porcentagem aqui. O silício é considerado uma segregação. Acho que eu falei com vocês que o negócio de partículas de segunda fase, né? É o silício. E a dureza dele, Rockel C, é de 56 a 62 Rockel C. É bastante, né? Dureza de 56 a 62 Rockel C é uma dureza bastante alta, né? Para quem tem essa noção aí, é uma dureza que para você trabalhar com esse material é complicado. E aplicações, né? O aço para trabalho a frio, de elevada tenacidade e resistência ao desgaste, apropriado para aplicações como pentes e rolos laminadores de roscas, ferramentas de cunhagem e matrizes para corte e repuxo. Então, esse material aqui, né, o material indicado para a matriz, seria esse Vilares aqui, VF800 ATIM. Seria um aço indicado aí que tem todas as características que a gente apresentou para corte de chapas, né? Então, quis trazer essa parte real, né, de qual é o aço, né, que se encaixa nessas características e trazer para vocês também que eu já tentei comprar aço na Vilares, já liguei para lá, falei, quero comprar aço aí e tal, que também não era um aço muito comum, mas precisava de um aço de qualidade realmente. Aí liguei para lá, para Vilares, e falei, quero comprar aí um aço com vocês, ele tem a característica tal e tal. Aí ele falou, pô, quantas toneladas você quer? Eu falei, rapaz, não chega a 1 tonelada não, cara. Eu quero é pouco, porque eu quero é pouco. Aí o rapaz lá foi educado, foi gentil, não riu, né, na minha cara, mas ele não tem como atender, né? A produção, assim, para você fabricar um aço específico, né, tem que justificar a quantidade, né, para você fazer a encomenda, né? E ele justificou lá que a quantidade que eu queria era pequena, né? Muito pouco, né? E a Petrobras já consegue comprar quantidades muito maiores, né? Então a Petrobras muitas vezes tem aços que tem uma classificação Petrobras, vamos dizer assim, né? Mas que foram desenvolvidos por essas empresas, Vilares, Gerdau, e atendem às especificações que a Petrobras quer de característica do material, porque a demanda permite isso, né? Então tem essa questão aí da quantidade. Mas foi legal, o cara me entendeu bem, e é uma empresa de grande
porte, né? Grande qualidade. Muito bem. Com isso, a gente finaliza a primeira parte do capítulo 3, né? Que vocês lembram que a gente tinha dividido, né? E a segunda parte do capítulo 3, que ainda é conformação de chapas, né? O capítulo 3 é conformação de chapas, a segunda parte fala sobre o dobramento, né? Então, a gente vai falar do dobramento, características gerais, linha neutra de dobramento, recuperação elástica, forças de dobramento, operações particulares e operações combinadas. Então, as características gerais, a gente tem um videozinho aqui, lembrando que esse vídeo está lá no meu canal, que ele mostra uma máquina que tem aqui, ó, o punção, que é móvel, tá vendo? E aqui embaixo a matriz, que tem a ranhura e... Vou dar uma travada aqui. E à medida que o punção vai descendo aqui, se ele descer mais ou menos, você vai dobrando a chapa. E assim ele vai montando essa calha aí, sei lá como vai ser esse, né? Mas, e aqui tem um batentezinho também, ó. Observa esse negócio aqui atrás. Ó, que mexeu, viu? Mexeu para você ter aqui o batente, da onde a chapa vai encostar, e o punção descer exatamente na linha aonde tem que ser efetuado o dobramento. Então, tem hora que ele dobra mais, dobra menos, né? E aí vai depender da posição do batente e de quanto a punção desce para efetuar o dobramento. Olha, vai descendo, desceu só um pouquinho e fez o dobramento, ok? Então, tem essas duas características, uma máquina semi-automática, né? Porque o cara precisa estar com a mão ali colocando, mas dá uma precisão bastante grande, porque não é manual, né? Então, no dobramento, né, a tira metálica é submetida a esforços aplicados em duas direções opostas para provocar a flexão e a deformação plástica, mudando a forma de uma superfície plana para duas superfícies concorrentes em ângulo com raio de concordância em sua junção. Então, essa aqui é colocar em palavras, né, o efeito de dobramento, né? Você tem uma chapa plana e você vai fazer essa dobra aqui, né? Vai fazer essa dobra aqui de acordo com o punção, né? E o batente ali, como a gente tinha visto, né? A figura mostra os esforços atuantes e a forma adquirida por uma tira submetida ao dobramento. Nossa tira aqui, quando ela foi dobrada, eu tenho aqui nessa região pontilhada, nessa linha aqui pontilhada, que é chamada linha neutra. E acima dessa linha neutra, né, na parte externa do raio aqui, eu tenho regiões, uma região, melhor dizendo, né, uma região de esforços trativos, né? São tensões, forças extrativas. E na parte interna do raio do dobramento aqui, eu tenho esforços compressivos. E na linha neutra, eu não tenho nem esforço trativo, nem esforço compressivo. Eu não tenho nenhum tipo de esforço aqui nessa linha neutra. Né? É a interseção não, né? A fronteira entre as duas regiões, onde a tensão aqui é zero. Ok? Então, sempre no dobramento eu vou ter essa característica aqui, a gente vai falar da linha neutra mais especificamente, né? Primeiro vamos falar do raio de dobramento. Então, para a operação de dobramento, existe um raio de dobramento abaixo do qual o metal trinca na superfície externa. Então, esse raio aqui, ó. Se eu tiver um raio tal que os esforços trativos sejam tão grandes que rompa o material, eu vou trincar aqui a chapa, né, nessa região externa. É o raio mínimo de dobramento, expresso geralmente em múltiplos da espessura da chapa. Por exemplo, um raio de dobramento de 3T indica que o metal pode ser dobrado formando um raio de 3 vezes a espessura da chapa, sem que haja aparecimento de trincos. O raio mínimo de dobramento é, portanto, um limite de conformação que varia muito para os diversos materiais e sempre aumenta com a prévia deformação a frio do metal. Porque à medida que você vai tendo deformação prévia a frio, você aumenta o encruamento do material e, com isso, você vai precisar de um raio de dobramento maior. Né? Se você diminuir o raio,
você vai acabar tendo esse rompimento dessa região externa do dobramento. Alguns metais muito dúteis apresentam raio mínimo de dobramento igual a zero. Significa que as peças podem ser achatadas sobre si mesmas, mas geralmente não se utiliza esse procedimento para evitar danos à função à matriz. O que é isso? Esse raio mínimo de dobramento da chapa é, por exemplo, quando você tem um papel, imagina um papel, você dobra o papel ao meio, né? Isso é um raio de dobramento igual a zero, que você dobra o papel sobre ele mesmo. Então, alguns metais muito dúteis têm essa característica. Acontece isso também, né? De tanta dutilidade que tem o material. Aí o raio é zero, né? Em relação ao dobramento e encurvamento, né, as operações mais simples de dobramento para obtenção de elementos relativamente curtos utilizam-se matrizes montadas em prensas de estampagem. A figura mostra schematicamente os principais componentes dessas matrizes. Então, eu tenho aqui o punção, que tem o formato que eu desejo imprimir, a matriz, que é o negativo do punção, e o elemento dobrado, que vai ficar entre os dois, né? No dobramento, dois fatores são importantes: o raio de curvatura, que a gente já apresentou agora, e a elasticidade do material. Devem-se evitar sempre cantos vivos, para o que devem ser fixados raios de curvaturas correspondentes de 1 a 2 vezes a espessura da chapa, para materiais moles, dúteis, né? E 3 a 4 vezes espessuras da chapa para materiais duros. Se você tiver material duro, um raio de dobramento muito pequeno, você vai tender a trincar o material, né? E perdeu, né? Não conforme, peça não conforme, refugo, ok? Isso é muito experimental, tá? À medida que você vai dobrando a chapa, que vai fazendo o teste, né? Definindo o processo, melhor dizendo, você especifica quanto que vale esse seu raio de dobramento aí para não ter alteração, sempre com um fator de segurança aí, porque nenhum material é igual ao outro. No caso de materiais mais duros, devido às características de elasticidade dos metais, é comum que depois de realizado o esforço de dobramento, a chapa tenda a voltar à sua forma primitiva, de modo que se recomenda construir matrizes com ângulos de dobramento mais acentuados, além de realizar essa operação em várias etapas, com uma única ou várias matrizes. Então, essa tendência aqui a voltar à forma primitiva, todo o material vai ter, em maior ou menor grau, né? E por isso você faz a chapa com uma angulação de modo que você dobre mais a peça para que quando ela retorne um pouco, né? O objetivo do dobramento, como com toda conformação mecânica, é a deformação plástica, né? Deformação permanente. Mas uma pequena porcentagem do material vai tender a voltar à forma primitiva. Você vai ter uma recuperação. Então, você faz com que a chapa dobre um pouco mais do que deveria, para que quando ocorra essa recuperação, o material, né, a peça, fique na medida, no dobramento desejado, ok? Linha neutra, especificamente agora. Então, toda vez que se deve obter um elemento dobrado, segundo um perfil determinado, é necessário conhecer, em primeiro lugar, o seu desenvolvimento linear ou as dimensões exatas da chapa a partir da qual vai ser produzido o elemento dobrado. Então, o meu produto dobrado, né, o produto dobrado que eu tenho definido já, né, a peça final dobrada, ela precisa ser obtida a partir de uma chapa plana, né? Então, eu preciso saber quais são as dimensões dessa chapa, de modo que, quando eu tenho o dobramento, eu tenho a peça dobrada com a medida que eu quero. O produto final tem que ter a medida que eu quero. Então, com esse objetivo, procede-se inicialmente a determinação da linha neutra do elemento dobrado, ou seja, a linha da seção transversal, cuja fibra correspondente
não foi submetido a nenhum esforço, quer de tração ou de compressão, e que, por consequência, não sofreu qualquer deformação. Então, essa linha neutra, ela é uma região da peça que você não tem esforço de tração ou compressão, consequentemente, não tem deformação e, consequentemente, o comprimento da linha neutra do elemento dobrado vai ser igual ao comprimento da linha neutra do elemento planificado, né? do desenvolvimento linear dessa chapa. Então, por isso que é tão importante eu saber aonde que está a linha neutra na peça. A determinação dessa linha neutra é feita mediante um cálculo extremamente simples, como está mostrando nessa figura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui pontilhado, eu tenho essa chapa planificada, ok? E aí, eu vou dobrar essa chapa e ela vai virar essa chapa dobrada, essa cantoneira aqui, ok? A chapa planificada, ela tem um comprimento C. Visto aqui, ó. Tem um comprimento C. Estão me ouvindo, cara? Tem alguém aí? Sim. Estamos ouvindo. Sim, professor. Afirmativo, mestre. Vamos ver só, pode falar aí. Então, obrigado aí, cara. Eu achei que eu estava por um momento falando o frio que está hoje. Obrigado. Então, essa chapa planificada, ela tem um comprimento C e, quando dobrada, ela tem esse comprimento aqui da linha neutra, que é esse tracejado aqui, que também tem um comprimento C. Então, a grande sacada é que, como a linha neutra não sofre deformação, o comprimento da linha neutra do elemento dobrado é igual ao comprimento da linha neutra do elemento planificado. Então, eu igualo esse comprimento aqui, C, ao comprimento da linha neutra do elemento dobrado. Então, é o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo aqui, e eu considero o Y, que é a posição da linha neutra, né? A distância da linha neutra até essa extremidade aqui interna do elemento dobrado, né? Essa chapa que tem uma espessura E. O total dela, a espessura é E, mas a linha neutra está posicionada aqui, né? E eu tenho esse raio de dobramento aqui, R, o raio de dobramento interno aqui, que é importante para eu determinar o comprimento desse arco, que essa parte aqui é um comprimento de arco, da linha neutra. Entendeu? Então, eu pego aqui, ó, e coloco aqui o C, aqui, ó, o C é igual ao A mais o B, A mais B, porque o A e o B são comprimentos lineares, né? São comprimentos lineares, então o C, o comprimento da chapa planificada, é igual a B mais A mais esse pedaço aqui dobrado da linha neutra. Que o raio desse pedaço dobrado aqui vai ser o R mais Y. Né? Esse pedacinho daqui até aqui, ó, daqui até aqui é Y. Então, aqui eu tenho, como aqui eu tenho 90 graus, né? Eu tenho aqui 1/4 de circunferência. Então, eu vou ter aqui um 2π que multiplica R mais Y sobre 4. Então, é 1/4 do perímetro dessa circunferência que tem raio R mais Y. Ok? Então, é o que ele faz aqui, ó. O C vai ser igual a A mais B mais π sobre 2, né, que é a mesma coisa que 2π sobre 4, R mais Y. Aí eu multipliquei 2 aqui por tudo, né, para poder tirar esse 2 daqui, e botei o Y na evidência. Então, ficou o Y é igual a 2, que multiplica C menos A menos B sobre π menos R. Então, com essa formulação aqui, eu consigo determinar a posição da minha linha neutra. E essa posição da minha linha neutra significa que quanto menor for o Y, eu vou ter uma região
acima da linha neutra muito maior. Então, eu vou ter esforços de tração muito grandes na minha chapa. E à medida que eu tenho, vai ter tendência a trincar aqui nessa região. E à medida que eu tenho um Y muito grande, né, uma posição da linha neutra aqui muito grande, a linha neutra bem próxima dessa extremidade aqui, eu vou ter esforços de compressão muito grandes. Então, a chapa tende a ter essa região aqui enrugada, ok? Então, com isso, eu consigo determinar a posição da minha linha neutra. E, em vista dos resultados práticos obtidos, conclui-se que a linha neutra está geralmente situada na metade da seção, quando a espessura da chapa é no máximo de 1 milímetro. Quando tem uma espessura 1 milímetro, é nada quase. É nada não, mas é muito pouco, né? Então, normalmente, você considera que a linha neutra está ali na metade. Em espessuras superiores, admite-se que a linha neutra se situe a 1/3, aproximadamente, da curva interna. Se a chapa dobrada apresenta contracurvas, admite-se em cada caso a linha neutra se localiza em direção à curva interna, né? Que é o que ele está mostrando aqui, né? Eu tenho duas curvas aqui, ó. Eu tenho essa curva e essa curva. Então, eu sempre considero a linha neutra em relação à curva interna do meu dobramento. Observe que essa fórmula aqui, ó, y igual a 2 múltiplo c menos a menos b sobre π menos r, ela não vale aqui. Não tem cabimento eu aplicar aquela fórmula aqui, certo? Porque aqui, primeiro, eu não tenho A e não tenho B. Né? Eu tenho A1, B1, C1. Então, aquela fórmula é específica, essa fórmula aqui é específica para essa chapa dobrada aqui em 90 graus, ok? Para essa outra chapa aqui, qual seria a fórmula da linha neutra aqui? Eu tenho que fazer, né, de acordo com esses comprimentos que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma espessura E, eu tenho que pegar esse elemento aqui linear, né? Que na verdade é A1 menos E menos R, que é esse pedacinho aqui. Depois eu tenho que pegar esse 1/4, né? Considerando que aqui está 90 graus, aqui 90 graus. Esse 1/4 aqui, né, seria um π sobre 2 R mais Y, mais esse B1 aqui, que aí tem que descontar também a espessura desse lado, para pegar só a parte linear aqui, e assim sucessivamente. Eu vou passar para vocês depois um exercício, né, para vocês fazerem esse desenvolvimento dessa formulação aqui desse elemento U aqui, ok? Vou passar para chegar numa fórmula semelhante a essa. Semelhante, mas não vai ser igual, ok? Vou passar para vocês. Recuperação elástica. Aquilo que a gente falou já anteriormente, né? Que é o efeito mola, né? A operação de dobramento exige que se considere a recuperação elástica do material, que é o efeito mola, para que se tenha as dimensões exatas da peça dobrada. É aquilo que a gente falou, que a peça, quando é dobrada, ela dobra um pouquinho, né? Vai dobrando. Quando você tira o esforço, ela volta um pouquinho. Então, você tem que dobrar mais do que a peça ficaria dobrada para ela voltar e ficar na medida que você quer. Então, a recuperação elástica da peça será tanto maior quanto maior for o limite de escoamento, menor o módulo de elasticidade e maior a deformação plástica. Então, é aquela curva tensão-deformação que você tem maior limite de escoamento, menor módulo de elasticidade, ou seja, menor inclinação dessa reta da região elástica, e maior deformação plástica. Quanto mais você se deformar plasticamente, mais vai ter recuperação elástica. Okay? Estabelecidos esses parâmetros, a deformação aumenta com a razão entre as dimensões laterais da chapa e sua espessura. O efeito mola ocorre em todos os processos de conformação,
mas no dobramento ele é mais facilmente detectado e estudado. O raio de curvatura antes da liberação da carga R0 é menor do que o de liberação RF, e o efeito mola é representado pelo símbolo K. Então, eu tenho aqui, ó, aqui era para ter uma animaçãozinha. Cadê minha animaçãozinha que era para estar aqui? Isso aqui é um vídeo. Ué, cadê meu videozinho? Isso aqui é um vídeo, não está funcionando meu videozinho. Bom, vou ver depois o que está acontecendo nesse meu vídeo. Então, aqui, ó, eu tenho essa peça que inicialmente estava planificada, né? Que é a linha tracejada na horizontal. E aí, eu vou dobrar essa peça, né? Essa chapa, com um ângulo aqui, formando um ângulo de αf mais α0. Só que α0 é o quanto a peça retorna. Então, se eu dobrar aqui até esse ponto, quando eu libero a carga, o ângulo final vai ser αf, né? Esse α0 é só em função do efeito mola do material, que vai ter maior ou menor grau, dependendo daqueles parâmetros que a gente falou ali, de limite de escoamento, modo de elasticidade e deformação plástica, ok? E aqui tem vamos ver se funciona nesse videozinho aqui, que mostra o efeito mola qualitativamente somente, né? Que aqui o punção vai descendo, né? A peça vai sendo dobrada, e à medida que a peça vai sendo dobrada, ela vai aumentando esse ângulo, né? Observem quando o punção voltar, né? Quando o punção voltar, que é o efeito mola, né? A peça voltando também, a chapa voltando um pouquinho também. Ó, viu? Viu que ela dá um repique aqui no final? Então, é exatamente esse, ó. Ó, voltou. Então, se a peça precisa ter esse ângulo aqui, se ela precisa ter esse ângulo aqui, ela tem que dobrar um pouquinho mais para chegar nesse ângulo no final, ok? Forças do dobramento. Esse daqui que é a grande estrela da aula de hoje, né? Calcular qual que é essa força necessária para dobrar o material. Então, o que a gente supõe, né? A gente supõe que a chapa vai ser colocada aqui na matriz, né? Essa parte aqui de baixo é a matriz, e ela tem essa largura B aqui, ó. Ela tem essa largura B. Inicialmente a chapa estava aqui na horizontal, né? E à medida que o punção desce, a chapa vai tomando a forma da matriz. Então, a força, que eu quero saber é essa força P aqui, que vai ser aplicada na chapa, e essa chapa, ela tem essa largura B, essa espessura E, e a matriz tem esse comprimento L. Observe que essa propriedade aqui, L, é a propriedade da matriz e não da chapa, né? Aqui a chapa, ela coube aqui exatamente nesse espaço, né? Da matriz, né? Então, isso aqui é uma característica geométrica da matriz. A espessura da chapa e o comprimento, a largura aqui B, é da chapa, mas o L vai variar de matriz para matriz. Então, admitindo-se que a chapa se comporte como um sólido apoiado nas extremidades e carregado no centro, a determinação do esforço de dobramento é relativamente simples. Ou seja, eu considero aqui a chapa apoiada nesses dois pontos aqui, nesse ponto e nesse ponto. É como se fosse não, né? É uma chapa biapoiada com carregamento central. É essa hipótese que eu tenho, que eu faço, para poder dimensionar o esforço no dobramento. Okay? Então, eu tenho aqui algumas grandezas, né? P, que é a força necessária para o dobramento, em kgf, ou Newton, né? Vou botar aqui, está com kgf milímetro. kgf,
B é a largura da chapa, a gente já viu. L é a distância entre os apoios, que é a distância da matriz, essa distância aqui. E é a espessura da chapa, em milímetros. MF é o momento fletor. Sigma T é o limite de resistência à tração do material. E sigma F é a tensão de flexão necessária para se obter a deformação permanente. Isso aqui tem a ver com as reações internas do material. Eu preciso vencer isso daqui. A força necessária para o dobramento, ela vai gerar um momento fletor, e esse momento fletor ele tem que se igualar a essa tensão de flexão necessária para obter a deformação permanente, que é uma resistência interna do material. Admitindo que essa resistência, nesse momento resistente, essa tensão resistente, é 2 vezes o limite de resistência do material, isso aqui é empiricamente obtido, né? Você tem que I é o momento de inércia da seção em relação ao eixo neutro. Eixo neutro. Z é a distância máxima das fibras ao eixo neutro. Esse eixo neutro é nada mais do que a linha neutra, né? E I sobre Z é o módulo de resistência. Então, o momento fletor máximo que eu vou ter no centro da chapa vai ser P, que multiplica L sobre 2, vezes L sobre 2. Então, dividido por L. Então, eu vou ter PL ao quadrado sobre 4L, que vai ser PL sobre 4. Esse é o máximo momento fletor que eu vou ter na minha chapa. Em função da força P, força externa P. E a esse momento fletor, contrapõe-se o aumento das reações internas do material, que é expresso pela tensão do momento fletor, vezes esse módulo de resistência. Isso daqui traduz as resistências internas do material. Então, simplesmente eu vou igualar o que está sendo aplicado externamente com a reação interna do material. Faço essa igualdade aqui, né? E para seções retangulares, que a chapa, deixa eu voltar aqui, a chapa, ela nada mais é do que uma seção retangular, né? Eu tenho aqui uma largura B e uma altura E, né? Um retângulo B vezes E. Então, para seções retangulares, o momento de inércia sobre o Z vai ser um B, né, aquela largura, vezes espessura ao quadrado sobre 6. Substituo isso daqui nessa fórmula, então eu vou ter PL sobre 4 igual a sigma FBE ao quadrado por 6, ou PL por 2 é igual a sigma FBE ao quadrado sobre 3. E, finalmente, a força necessária para o dobramento vai ser 2 sigma BFBE ao quadrado sobre 3L, onde sigma F é 2 vezes a resistência do material, que é uma característica do material. Então, com isso, eu consigo calcular a força de dobramento para minha chapa, que tem, né, essa largura B, essa espessura E, e a matriz com essa distância entre apoios de L. Ok? Aplicar essa fórmula aqui nesse exemplo, né? Desejo dobrar uma cantoneira de acordo com as dimensões abaixo. Sabe-se que a espessura da chapa é 5 milímetros, a sua largura é 20 centímetros e a resistência à tração é 60 kg/força por milímetro ao quadrado. Determine a linha neutra e a força do dobramento. Então, essa chapa aqui, ela é exatamente igual à chapa lá do exemplo de linha neutra. Então, ela tem aquela fórmula, né, que a gente desenvolveu ali, pode ser aplicada porque é a mesma chapa, né? E ela planificada tem esse comprimento, 107,49 milímetros, né? Então, essa formulação aqui pode ser utilizada, né?
a posição da linha neutra, que é o que eu quero saber. Vai ser 2 que multiplica C, que é 107,49, menos A menos B, A e B aqui, 40 milímetros, sobre π menos R, que é 15, raio de 15, o raio interno, né? Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter essa formulação, 2C menos A menos B sobre π menos 15. Eu vou achar um Y igual a 2,5 milímetros. Então, essa linha neutra, ela está localizada exatamente na metade da espessura da chapa. Por quê? Porque eu coloquei esse comprimento aqui de 107,49 milímetros. Se eu aumentar esse valor, o Y vai aumentar também, concorda? Se eu diminuir esse valor, eu vou diminuir o Y, ou seja, a minha linha neutra vai estar mais próximo dessa face interna aqui. Ou seja, eu posso ter um elemento dobrado com essas dimensões aqui, ó, com essas duas abas igual a 40 milímetros e esse raio de dobramento de 15 milímetros, mas eu posso ter duas peças iguais partindo de um elemento planificado com dimensão diferente. Concorda? Não entendi, mestre. Eu posso ter uma chapa. Imagina que eu tenho duas chapas planificadas aqui, uma de 109 milímetros e uma de 107 milímetros. A diferença de 2 milímetros de comprimento entre as duas. Eu posso, a partir dessas duas chapas, obter essa peça dobrada aqui, com esse pedaço aqui de 40, esse pedaço de 40, esse raio dobrando de 15, a partir de duas peças diferentes. O que vai mudar nas duas? A posição da linha neutra. Ou seja, a forma com que eu vou ter a deformação e, consequentemente, as tensões na parte dobrada vai ser diferente, né? Então, quanto maior essa chapa planificada aqui, eu vou ter, né, uma posição da linha neutra maior, ou seja, eu vou ter a linha neutra mais externa ao raio interno. Então, eu vou ter muito mais compressão nesse elemento dobrado. Ao passo que se eu tiver uma linha neutra, um elemento de chapa planificado com comprimento menor, eu vou ter a linha neutra mais próxima do raio interno e, com isso, a região de tração vai ter tensões maiores. Vou ter mais tração do que compressão. Então, a distribuição de tensões vai variar em função do comprimento original da minha tira planificada. Ok? E a linha neutra vai mudando, né, em função do esforço do dobramento. A força do dobramento é essa fórmula aí. É só aplicar essa fórmula para eu poder calcular o P. Eu quero calcular o esforço de dobramento, levando em consideração que essa resistência a tensão de flexão aqui é 2 vezes a resistência à tração. O B é esse comprimento, essa largura aqui, que é 20 centímetros. O E é a espessura, que eu falei que é 5 milímetros. E o L, quanto que vale o L? $20 centímetros? Professor, no exemplo não foi dado, não, porque é da matriz. É da matriz, né? É da matriz. Então,
eu considero aqui, ó, vou considerar aqui como se a matriz estivesse nessa situação. Então, o meu L vai ser esse pedaço aí, ó. Tá vendo? Isso daí é o meu L, considerando que a chapa está toda dentro da matriz. Tá ok? Então, se esse é meu L, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. Visto? Eu tenho esse triângulo retângulo, aonde esses comprimentos aqui vale, né? Cada um vale 60 milímetros. Porque eu tenho aqui 40, com mais 15 do raio de dobramento, com mais 5 da espessura da chapa. Então, cada cateto vale 60 milímetros. Então, Pitágoras, né, eu consigo tirar a hipotenusa, que vale 84,85 milímetros. Ok? Então, esse é o valor do meu L. Agora é só aplicar a fórmula, né? Lembrando que o B, que foi dado em centímetros aqui, ó, eu tenho que passar para milímetro, 200 milímetros. E a resistência à tração, né, a resistência à flexão é 2 vezes a resistência à tração, que é 2 vezes 60. Então, com isso daqui, usando essa relação, eu vou ter que a minha força de dobramento é 4.714,2 kgf. Ok? Todo mundo entendeu? Afirmativo, mestre. Tá ok. Bom, vamos passar agora para o nosso quiz. Lembrando que teve acho que foi o Gabriel que colocou lá no Classroom, né, esse código aqui, esse link, que aí com esse link aqui, você consegue, botar lá no chat. Botei lá no chat. Com esse link você consegue ir lá no próprio navegador, né? O próprio navegador e fazer o quiz pelo computador, né? Então acho que eu não sabia disso, né? Então você consegue fazer isso também, tá ok? Eu acho que eu apertei errado aqui, cara. Apertei errado do negócio aqui. Saiu a apresentação, né? Saiu sim, professor. Calma aí. Aqui. Então, primeiro aqui, ó. O aço utilizado para a fabricação de matrizes para o corte de chapas se caracteriza pela elevada dureza e resistência à abrasão. Além disso, tem boa tenacidade e mantém as propriedades de resistência mecânica mesmo sob elevadas temperaturas. A principal classe de aço usada para esses materiais, para as matrizes, é
Bom, a maioria colocou aqui o aço ferramenta, né? Que é o aço ferramenta, né? Aço doce também é o aço baixo carbono, né? Então, o aço baixo carbono, ele não pode ser utilizado para a fabricação de matrizes, porque ele vai ter uma dureza muito baixa, né? O aço inox também não é o caso. E o aço 10XX, né? É um aço sem elementos de liga. Então, a gente viu que você precisa também de elementos de liga nesses tipos de material, de aços, né? Então, o correto aí é o aço ferramenta. A operação de dobramento exige que se considere o efeito mola do material para que se tenham as dimensões exatas na peça dobrada. O efeito mola também é conhecido como recuperação elástica, recuperação plástica, recuperação de tenacidade e recuperação de dureza. A maioria colocou recuperação elástica, né? Que é o correto, né? Recuperação plástica não existe, né? A recuperação é a recuperação elástica, realmente, do material, mesmo estando no regime plástico, né? Mas o nome é recuperação elástica. Durante o dobramento, a linha neutra corresponde à região do material onde a tensão de tração é máxima, a tensão de compressão é máxima, tanto a tração quanto a compressão são nulas, ou a deformação é máxima. A maioria colocou que tanto a tração quanto a compressão são nulas. E está correto, né? A linha neutra é essa região onde você não tem nem tração, nem compressão e nem deformação, né? A deformação é nula também, né? Então, na região mais externa ao raio é onde tem a tensão máxima de tração, e na região interna do raio é onde você tem a tensão de compressão máxima, né? Então, essa que é a resposta realmente. Último aqui. O esforço necessário para o dobramento, traduzido pelo momento fletor, deve se igualar às reações externas do material, reações térmicas do material, reações elétricas do material, reações internas do material.
reações internas, né? Reações externas não tem porquê, né? São as reações internas do material que são igualadas ao momento fletor externo, né? O esforço externo do material. Pessoal, na próxima aula a gente vai tratar da última parte de conformação de chapas, né? Estiramento, repuxamento e embutimento. Lembrando que o material está lá no Classroom, com esse código aí. E vou colocar para vocês fazerem o desenvolvimento daquela peça, daquele perfil IU. Vou mandar uma tarefa lá para vocês fazerem, tá ok? Lembrando que essa aula, todas as outras, e os vídeos das aulas, dos materiais, estão no meu canal no YouTube. E desejo a todos aí uma boa semana de trabalho e de estudo. Alguém tem alguma... Valeu, professor. Boa noite. Professor, aí. eu tenho uma dúvida. Pois não. Você falou... É porque, desculpa, professor, eu entrei agora há pouco tempo na aula. Eu fiquei meio perdida. Quer dizer, eu não acompanhei nada, né? Eu queria saber se o senhor falou alguma coisa da prova. Não falei nada da prova não, mas ela vai ser daqui a 15 dias. 15 dias, beleza, então. Show. Pelo calendário acadêmico vai ser daqui a 15 dias, mas eu não sei ainda como que ela vai acontecer. Não tem nenhuma diretriz, não. Tá.